dia, dando continuação à leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos sobre a nova era. 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. 2. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus será formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra, nem do que se esteja sobre as águas ou sobre a terra. Não os adorareis e nem lhes prestarei culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do vosso Senhor Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai ao vosso pai e à vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobicei a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado a que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito, para imprimir autoridade os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este não matareis, não causareis danos ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, se revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Esses textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicana são uma nota. Na Católica de Figueiredo, na Protestante de Almeida e outras, tornam monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos, tataranetos inocentes teriam de ser castigados pelo pecado dos pais, avós, bisavós e tetravós. Foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei da vida única. O texto, que por a mercê de Deus já está reproduzido pelas edições recentíssimas a que nos referimos, traduções brasileiras e de Zamenhof, que conferem com São Jerônimo, mostra que a lei ensina veladamente a reencarnação e as expiações e provas. Na primeira e na segunda gerações, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou, mas um pouco mais tarde, na terceira ou quarta gerações, já ele voltou e recebe as consequências de suas faltas. Assim, culpado mesmo, e não outrem paga sua dívida. Logo, tem-se de excluir a primeira e segunda gerações e expressar na terceira e na quarta como realmente é o original. Achamos conveniente acrescentar aqui nessa nota para facilitar a compreensão do estudioso confronte a sua tradução com a Bíblia na citação do mestre. O Cristo. 3. Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio de que deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo
Constantemente, o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a essa única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isso é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo, sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento à natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho a esse reino, que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito a muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio, o declarou. Segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, e a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem, em muito do que ele diz, permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em comentário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa, explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar para a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Aliança da ciência e da religião. 8. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre duas ordens de ideias provém apenas uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí o conflito que se deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão um mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos.
A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Falta com que encher o vazio que as separava um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo, mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para relações sociais inevitáveis modificações às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam a lei do progresso, que é a lei de Deus. Instruções dos Espíritos sobre a nova era. A Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dado por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe sentido, porque praticada toda a sua pureza, não teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um forte espício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se deve perdoar ao inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles muito atrasada, se achava em moralidade, não houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semi-material, qual a apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade, o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada dos espíritos superiores que hoje a habitam. É a lei do progresso que a lei da natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de Deus que se utiliza para fazer que a humanidade avance. Se chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus, têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam para atingirem maturidade de abalos e discussões a fim que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza da santidade moral tocarão os espíritos que entrarão e abraçarão uma ciência que lhe dá a chave futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelista, Mulhouse, 1861. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento de Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após as alternativas da verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos e não reboará o trovão. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certo de que tudo é de ordem divina e tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvia à custa do que é a ordem moral, mas conduzivo-vos o bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino de Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar.
Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos, rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isso é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas e desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se presta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois um grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam montanhas. Assim, pois que essas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, imperceptíveis animáculos não elevam os continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fénelon, Poitiers, 1861. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na veia desse grande filósofo cristão. Pertence a ele a vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais deve a cristandade os seus mais sólidos hasteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar para si e compreender que a felicidade estava a alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado a ouvir santa voz clama-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar-me conselhos, revelando-me que não espero na vida futura. Que ensinamento nessas palavras, que retumbante precisão da doutrina provindoura. Essa razão porque hoje, vendo a chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se construiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos que os chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Há uma nota. Dar-se-á, venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Liberta sua alma e entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com o conhecimento que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pode apreciá-las mais judiciosamente. É assim que teve que abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e no anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe mostra toda a pureza por ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quanto vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê-se cumprir-se o que fora predito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não os faz senão conduzir a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontraram em posição análoga. Capítulo 2. Meu reino não é desse mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. Pilatos, tendo encontrado de novo no palácio e feito ver Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é daqui. Nós não somos dignos. Disse-lhe então Pilatos: É, pois, rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar um testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz.
João, capítulo 18, 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria maior parte dos seus preceitos morais. Donde vêm os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância da lei de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão a sua recompensa. Aí o seu reino, lá que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado de homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreendiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há tal respeito mais do que uma crença balda e de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como vários outros, o ensino de Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé e mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhos oculares os que descrevem nas suas fases, todas em suas peripécias, de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditodas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, ao seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo, que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Jesus. Desculpem as emoções, mas é porque é impossível realmente não ler isso aqui com o coração e não se emocionar, realmente ler. Espero que vocês recebam com bastante humildade e simplicidade o que eu faço e que eu agradeço muito quer que seja por que eu tô fazendo isso aqui, que uma só pessoa assista. Eu já estou conseguindo fazer o que é para ser feito. E eu fico muito agradecida por estar sendo usada para isso, porque eu sou só mais um grão de areia, mas o amor dele é imenso. Esse minuto aqui que eu vou me recompor.
levem isso aqui como nada de ruim. Que emoção, que sensação boa. A realeza de Jesus. Que não é deste mundo, o reino de Jesus todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que por seu gênio acende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes a preponderância bem maior do que a cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto essa outra é joguete das vicissitudes. As gerações que sucedem a primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, terrestre, acaba com a vida, a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa sobretudo após a morte. Sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois lhe assistia para dizer Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. A fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes num estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que se dá para a libertação, pela qual se entra exilado numa mansão e bem-aventurança de paz. Sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquele muito seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra, torna qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afiguram reais. A perda do menor deles ocasiona caustiante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe afurtam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vasta proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinge, como o bem que tem aos outros de uma grande importância, adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem altas posições como os monumentos, suba ele, porém, uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão os homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe-se, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e pontetados da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa na vida futura. 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra, periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando um espinho debaixo da sua mão, não o retire para não picar. Ora, o desejo de estar
O desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é um instinto do progresso e de conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que revela a importância e facilmente se consola dos seus insucessos pensando no destino que o aguarda. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que presumem que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde em emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos que se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O espiritismo dilata o pensamento que lhe rasga os horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que concentra na vida atual, que faz o instante em que vivemos na terra único e frágil, o erro do porvir eterno, ele, o espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga a todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base de uma razão de ser fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica que o inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo de Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para tantos outros tempo de fazê-lo conhecido. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que quem pode compreender as verdades dessas palavras do Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo? Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, muito, mas muito acima, os homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então entendi e compreendi a esterilidade das honras e grandezas com que tanta evidência orquestraram na terra, se requestam na terra. Para se granjear um lugar este reino, não são necessários a abnegação, a humildade, a caridade e toda a sua celeste prática, benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quanta lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono ninguém aproxima. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois o caminho através das urzes e dos espinhos, e não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se percebem que eles apenas apanharam uma sombra e desprezam os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitaram na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-vos com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes estados da alma na erradicidade, diferentes categorias dos mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim fosse, eu já vô-la teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João 14, 1-3. Diferentes estados da alma na erradicidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes
moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Só um minuto, porque senão não vou fazer tudo com mais seriedade. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir ao estado virtuoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme te ache esse mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados se erram nas trevas, os bem-aventurados gozam da resplandecente claridade do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulados, sem consolação, separados, que constituíam o objeto das suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aqueles a quem ama, frui delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Ainda. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto o grau de adiantamento ou inferioridade são dos seus habitantes. Entre eles, aos que esses últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tornando bases as matizes mais salientes, e dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundo de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais há almas que ainda têm o poder de expiar novas forças, repousando nas fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria do mundo de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para o outro mais adiantado, que é assim por diante, que até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam os elementos de progresso apropriado ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo a prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele que se vê impedidos de voltar quando se obstinam no mal. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram que na terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda natureza, e daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que eles lhe dão uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Como o efeito da espécie humana, abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos, muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se eleve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes em sua maioria são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão.
ela é simultaneamente tudo isso. Compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os qual nenhum mal praticam, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Nossa, então ainda tem muita coisa, né? Instruções dos espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação dos mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda nos encontraram restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não tendem a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou benevolência, nem as noções do justo e injusto. A força é bruta entre eles, única lei. Carentes de indústrias e invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entregando a nenhuma de suas criaturas, abandona. Entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros há. Difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Nono, no mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea é e sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos estão aptos a percepções que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de arrastar penosamente pelo solo, desliza a bem dizer pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram aos seus amigos, tais quais esses os reconhecem, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões anteriores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos e pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no ninho da auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos, já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e cura ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e que lhe consente a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição de qualquer parte deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém, uma ambição
ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios mesquinhos, ciúmes, baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contrato dos maus que lá não tem acesso. Isso é que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte não se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer um de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Mundo de expiação e provas. Que vos direi dos mundos de expiações, já que não saibais por que basta observeis em que habitais? A superioridade da inteligência e grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se prostam propensos a constituírem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato para espiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que acham merecido ascender um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnaram na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso na educação, para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevam pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais não andando podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa da perturbação para os bons, tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio dos espíritos mais atrasados com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe do conhecimento que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que das raças primitivas, cujo senso moral ainda se acha mais embotados. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos com um caráter comum, o servirem de lugar de espíritos para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência.
É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Mundos regeneradores. Entre as estrelas que sentiam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como vossos, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também há os miseráveis e melhores, como há os de transição, que podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada para praticar o bem. Mas há aos que sucumbem a Deus e não aos que não as querem aniquiladas. Lhes permite irem para esses mundos, de onde a encarnação e encarnação elas se depuram e regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Às vezes, a alma penitente encontra neles calma e repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravo, isenta do orgulho que impõe o silêncio ao coração, da inveja que a tortura e do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá ainda é de carne, e por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de seus gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhe houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhe outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, as piadas emanações do próprio Deus, que nos aromas de Deus e de claridade do que seu ser emanam. Mas nesses mundos ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Progressão dos mundos. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus. Quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente, os mundos em que eles habitam. Progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessante e progressiva, mais de degraus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais e seus auxiliares dos vegetais e o da habitação, porquanto nada nem a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador!
Quanto ao contrário, a mesquinha e indigna do seu poder é que concentra sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao que se hoje acha que se alcançará esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação em que de orbe expiatório mudar-se-á um planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que na unicidade da existência os rompe. Instruções dos espíritos, limites da encarnação, necessidade da encarnação. Jesus, tendo vindo às cercâneas de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17, Marcos 8, 27 a 30. Nesse interim, Herodes o tetrarca, ouviu falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito, se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que a uns antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse que não ouso dizer a tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Marcos 6, 14 a 16, Lucas 9, 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos se então interrogaram dessa forma: Por que dizem os escribas ser preciso antes que volte Elias? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir a restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora João Batista de que ele falara. Mateus 17, 10 a 13, Marcos 9, 11 a 13. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que todo mundo acaba com a morte, não acreditavam nisso. A ideia dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente que na maneira o fato que poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito diversos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem a outro profeta. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter como Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo.
O Espírito sobra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso fazer-se? Jesus observou: Pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que tivemos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis que vos fale quando vos fale das coisas do céu? João 3, 1-12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima produzidas, itens 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu haja dito ser preciso nascer de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água do Espírito, ao passo que algumas traduções às palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também que se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saía das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é em Gênesis capítulo 1 que se lê: o Espírito de Deus era elevado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo dos céus se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Tem uma nota aqui, peraí. Da nota de Allan Kardec. A tradução de Osterwald, conforme o texto primitivo diz, não renasce da água e do Espírito. A de Saci diz, do Santo Espírito. A de Leis Lamerais, do Espírito Santo. A nota de Allan Kardec, podemos hoje acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, pois que só imprimem Espírito e não Espírito Santo. Examinadas a tradução brasileira, inglesa e bem esperante da Ferreira de Almeida, e em todas elas está somente Espírito. Além dessas modernas, encontramos a confirmação numa latina de Teotório de Beza, de 1642, que diz: Genitus ex aqua et spiritu, et quod genitum et ex spiritu spiritus est. É fora de dúvida que a palavra santo foi interpolada, como diz Kardec. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água do espírito, ou a água em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma, é necessário esse sentido que a princípio não as compreendam. Tal interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras: que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente deste. O espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Donde entender que se trata do Espírito de Deus que dá a vida a ele quer, ou da alma do homem. Nessa última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois-se que lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, a pluralidade das existências. Ora, o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que os arrebatam.
pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouço aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus 11, 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha em expresso a João, não podia a rigor ser interpretado em sentimento puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele é mesmo o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde que João Batista até o presente reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para os que os demais a ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. 12. Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. É também muito explícita essa passagem de Isaías: aqueles que do vosso povo a quem a morte for dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles tinham sido executados que não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, porque implicariam uma interrupção da vida e da alma. No sentido da regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem em princípio todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado do seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó 14, 10 a 14. Tradução de Lemaitre de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação? Idem, tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei por quanto ela vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Idem, versão da Igreja Grega. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que já havia querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei porquanto a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu preferir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isso é resigna-se. Na versão grega, esperarei a prece aplicar-se perfeitamente a uma nova existência, preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como se coloca após a morte, no intervalo que se separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, de duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Donde segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem medidas, sem ideias e preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros.
A essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico, a de provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar os efeitos às causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como a lei da natureza. Pelos seus resultados, elas evidenciam de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias, todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho em razão que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. A unicidade. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim a destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui unir-se na mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam para fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva lhes se torna a afeição recíproca, pela razão mesma que nada mais depurada não tem de perturbá-la, o egoísmo nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se preocuparem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem, com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas que unem exclusivamente por motivo de interesse, estas nada realmente são umas para as outras. A morte as separará na terra e no céu. A união e a afeição que existem em pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com a dos seus parentes mais próximos, costuma-se dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda com seus costumes e se apuram as antipatias e se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico, prova naquele que sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único, mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objetos da sua afeição, os quais lhe terão ligado na terra, a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina antirracionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo em que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso são completamente estranhas umas às outras. O pai estranha o seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer lance espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia.
Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da reencarnação, a sorte das almas acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a sensação de todo progresso. Desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam, assim, imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos e maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que amaram tornam-se encontrar-se na terra no espaço que juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados e encorajados e amparados pelos que amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. É daí o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. O nada, de acordo com a doutrina materialista, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, a individualidade com a fixação definitiva da sorte, signa da igreja, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações em que se amaram. É isso que constitui a verdadeira família. Instruções dos espíritos, limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? Ao bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica, certos mundos mais adiantados que o da Terra, já é ele menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por consequente, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o espírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito se reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram permite ir a toda parte sem que os chamem às missões que estejam confiadas. Se considerar o ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela limita-se aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando para sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito aguarda a relação com a natureza do mundo que o liga e do grau de adiantamento. Assim, na erradicidade, ele é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, de 1859. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução que Deus lhe confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de destituir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do futuro dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, tal qual seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Nota: uma comparação vulgar
se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de um estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àqueles a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio que dele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar a sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que separam os mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em um determinado globo e preencher em esferas diferentes as suas diferentes existências? Semelhante modo diverso só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem homem ao civilizado, mostram os quais os degraus têm de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de útil pela reencarnação no mesmo globo. Quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente nas suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre a base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade.